Com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero também parabenizar a pastora Valdirene por mais um dia de aniversário que o Senhor tem concedido, né? Mais um ano de vida que o Senhor tem concedido para a serva do Senhor. Hoje também, 31 de outubro, é o dia da reforma protestante, meus queridos irmãos, e também é o dia da pastora Valdirene. Que Deus conceda muitos e muitos anos de vida. Já quero aqui orar juntamente com a igreja para a serva do Senhor também, no seu aniversário, para pregar a palavra também para o seu aniversário. Senhor Deus Todo-Poderoso, dono do ouro, da prata e do ouro, Deus Todo-Poderoso, dono da vida, Senhor, eu quero abençoar a tua filha, pedir, Senhor, repreende toda a enfermidade, meu Deus, que tem assolado a tua filha, Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, em o nome de Jesus. Também acrescento seus anos de vida. Te agradeço por mais um ano de vida que tem concedido para a tua filha. Também abre a porta da palavra, da visão, da revelação. Revela os tesouros escondidos, Senhor, que a tua filha vem pregar com intrepidez a porta do milagre, em o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Te adoramos. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida, por mais uma data, por mais uma vez estar junto com os irmãos. Isso é só o Senhor que nos proporciona. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? Podemos nos assentar, adorando, bendizendo, glorificando o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra ela já está no meu coração há alguns dias, e para nós podermos entender o que o sábio Salomão está orientando, está dizendo, está explicando para nós, nós precisamos entender um pouquinho como era a vivência do povo naquela época, nos tempos bíblicos. Então, como as famílias elas viviam, não existiam como existe hoje os grandes supermercados, os grandes armazéns, os grandes atacadistas. Então toda a alimentação que era produzida, ela ficava guardada na própria casa, no próprio lar das pessoas. E o alimento principal aqui nessa época era o pão. Hoje na nossa cultura, no nosso país, se a gente for perguntar qual é o alimento principal, nós vamos responder o arroz com feijão. Mas naquela cultura, para aquele povo, o alimento principal era o pão. E para se fazer o pão, era necessário que houvesse o trigo. Então o que ficava armazenado nas casas eram os grãos do trigo que ficavam ensacados, guardados. Quando era necessário fazer o pão, então a dona de casa ia lá, fazia o preparo daquela semente, amassava, extraía, fabricava ali a farinha, e da farinha se fazia o pão. Então aqueles sacos de sementes ficavam guardados no celeiro. E essas sacas de semente, elas tinham duas finalidades. A primeira finalidade era preparar o pão, era preparar o alimento. E a segunda finalidade era o plantio, era semear, era plantar.
necessário repartir aquela saca, era necessário dividir os grãos, uma parte para alimentação e uma parte para o plantio. Só que acontecia que algumas vezes a plantação do trigo, ela dependia totalmente da chuva. Só era possível plantar o grão de trigo quando chovesse, porque senão, se plantasse o trigo na terra seca, na terra dura, aquela semente com certeza morreria e se perderia toda aquela saca. E às vezes acontecia que a chuva não vinha, às vezes acontecia que a chuva tardava, e aí era um momento de decisão naquela casa, era um momento de decisão daquele chefe de família, porque ele já havia repartido as sementes, uma parte para alimentação e uma parte para o plantio, mas o plantio tardou, não houve o plantio no tempo necessário, e então agora ele tem que decidir, vai consumir as sementes ou vai reservar para quando a chuva chegar e fazer então o plantio. E então ali, aguardando a chuva, aquele pai de família, ele ia repartindo as sacas, ele ia repartindo os grãos, até que a chuva chegasse. Israel eles tinham 2 períodos de chuva. Não era como no nosso país, que chove a todo momento, chove em vários períodos do ano, em várias estações do ano. Ali não, ali acontecia 2 momentos distintos de chuva, que era de março a abril e na época de outubro, ou seja, no começo do ano e lá para o final do ano. 2 oportunidades apenas que os agricultores tinham para lançar a sua semente, para que houvesse plantação. Então eles dependiam daquela chuva, e eles dependiam também da decisão que tomariam no decorrer daquele período, porque era necessário administrar aquelas sementes. Se comesse tudo, não haveria para o plantio, mas se guardasse para o plantio, era preciso racionar a semente. E assim é nas nossas vidas. Muitas das vezes passamos por períodos difíceis, períodos apertados, períodos de escassez, e momentos em que até parece que Deus não está conosco, mas só parece, porque a chuva sempre vinha, a chuva serôdia, que era a chuva que vinha mais tarde, mas vinha. O Senhor enviava a chuva, os rios subiam, transbordavam. Então era um momento de pegar a semente e lançá-la sobre aquele solo aquoso, aquele solo que estava irrigado, aquele solo que estava propício para receber a semente. Eles estavam lançando ali, não era apenas uma simples semente, era uma esperança de vida. Eles estavam lançando o pão sobre as águas, porque aquele pão frutificaria, aquele pão cresceria, aquele pão multiplicaria através da semente do trigo, e depois eles poderiam colher. Mas inevitavelmente, muitas das vezes eles passavam por momentos de aperto, em que eles tinham que racionar, em que eles tinham que dividir, em que eles tinham que esperar o tempo oportuno para colher a bênção. Glória a Deus. Nas nossas vidas a bênção é assim. Às vezes está escasso, está difícil, está racionado, está fracionado, e a gente pensa que o Senhor está tardando com a nossa bênção, mas a verdade é que o Senhor sempre vem, o Senhor sempre prepara, o Senhor sempre cuida, o Senhor sempre supre as nossas necessidades. Mas isso só vai acontecer para quem lançar a sua semente. Aquele que passou pelo período de necessidade e comeu todos os grãos, quando chegar a chuva, não vai ter o que lançar sobre as águas. E o sábio, ele vai nos dizer que quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, aquele que
que fica pensando e olhando, mas está difícil, mas não vamos conseguir, mas não tem como guardar para a época da colheita. Aquele que fica apenas olhando, apenas projetando, apenas esperando dos céus e não faz a sua parte, esse não colherá. Muitas das vezes a nossa colheita, ela é sofrida. O salmista, ele vai dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, com sofrimento, com luta, com dificuldade, às vezes segurando a semente para o momento certo, mas o salmista vai dizer: voltará e vai trazer os seus bolhos, vai trazer a sua colheita e vai ser com alegria, porque o Senhor cuida de mim e de você. Mas uma coisa que o sábio queria que nós entendêssemos é a respeito da confiança em tempos de incerteza. Quando os momentos são de incerteza, quando os tempos são de dificuldade, quando nossos filhos estão afastados da presença do Senhor, quando as enfermidades assolam a nossa alma, o Senhor, Ele quer que nós confiemos nele, porque a palavra do Senhor nos assegura, nos garante, nos promete em todas as áreas. O Senhor, Ele vai nos ensinar que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a nossa casa tem esperança, os nossos filhos têm jeito. Não criamos filho para o pecado, para o inimigo, nem para o inferno. Entregamos nas mãos do Senhor, é uma semeadura. Estamos lançando o nosso pão sobre as águas. Estamos pregando, estamos nos consagrando, estamos ensinando e inculcando a palavra do Senhor. Estamos lançando a nossa semente. Então, com certeza, depois de muitos dias nós acharemos, porque a palavra de Deus assegura. A palavra do Senhor diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando ele for velho não se desviará desta palavra. Então há esperança para o perdido, há esperança para o que se afastou, há esperança para aqueles que nós amamos e queremos na presença do Senhor. Continue lançando essa semente, continue lançando sobre as águas, continue pregando, continue pedindo oração, continue orando, continue ensinando, porque é o plantio que estamos fazendo e a data da colheita, ela é certa, porque o Senhor envia a chuva, o Senhor é quem multiplica aquilo que nós semeamos na sua obra. Mas é necessário aprendermos a confiar nos tempos de incerteza, porque uma coisa que o Senhor não gosta é de incrédulo. Uma coisa que o Senhor não gosta é daqueles que têm incerteza no seu coração. O livro de Hebreus vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. Não precisamos ver para acreditar. Basta estar escrito, basta uma palavra do Senhor dizendo que temos direito. Então nós cremos, tomamos posse da herança, tomamos posse da palavra, porque fiel é aquele que prometeu. E nós precisamos confiar neste Deus fiel. Confie no Senhor,